Será que eu posso exigir um salário mais alto logo no meu primeiro emprego? Se eu informo a minha pretensão salarial, tem chance da empresa me fazer uma oferta ainda maior no final do processo seletivo? Para saber a resposta para essas perguntas, só ficando comigo até o final desse vídeo. Isso mesmo, essa é a 5ª edição do nosso quadro de perguntas e respostas, em que eu respondo várias dúvidas e sofrências que vocês me enviam por aqui e por outras redes sociais. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que tá pirando o cabeção de todo mundo. Salário. Até porque não tá fácil pra ninguém, né? As coisas subiram pra caramba de preço, então nada mais justo do que a gente querer tentar aumentar os nossos ganhos pra compensar esse fato. E antes de começar, se você ainda não viu, eu vou deixar linkado aqui um vídeo onde eu falo sobre como você pode negociar o seu salário. Aqui eu vou responder algumas dúvidas relacionadas com isso, mas se você quiser a experiência completa e ter o passo a passo, vai lá depois. E vamos partir já para uma sofrência que eu tenho certeza que você vai se identificar. A Yasmin, que tá com dúvida sobre salário no primeiro emprego, me mandou o seguinte: estou com um medo terrível de estar sendo exigente demais para o meu primeiro emprego. Já assisti a vários vídeos seus falando sobre currículo, estratégias e como tenho que focar em uma área ou vaga específica. Sobre isso eu tô bem decidida. Mas já ouvi muita gente falando que pro primeiro emprego o que vier tá ótimo. Não acho que esteja certo, acontece que também quero ganhar relativamente bem e não quero fazer algo que não gosto ou que depois não seja relevante pro meu próximo emprego. E como falta de experiência e ser muito jovem pode ser um problema, eu tô morrendo de medo de estar fazendo bico fino para as oportunidades. Isso tem me tirado o sono. Yasmin, pelo amor de Deus, eu espero que agora você já esteja dormindo bem. Não importa qual tipo de emprego você vai ter e nem o seu nível de experiência. A sua pretensão salarial, ela precisa ser realista com o mercado e não com o que os outros dizem que pode ser bom e nem com o que você acha que é legal ganhar. Para chegar no salário ideal para você, você vai ter que considerar o que está sendo pago no mercado de trabalho para vagas e cargos parecidos, para quem tem o mesmo tempo de experiência que você. E eu sei que essa parte pode ser um pouquinho complicada, porque nem toda empresa paga a mesma coisa, tem cidades ou regiões que pagam salários muito diferentes para o mesmo nível de experiência ou para o mesmo tipo de área. Mas, infelizmente, né, o que você vai ter que fazer é uma pesquisa mínima aí para você saber o quanto os profissionais que talvez se formaram com você, ou que estudaram com você, ou que trabalham na mesma região que você têm ganhado ultimamente. Você pode perguntar isso para colegas da sua escola, da sua faculdade, do curso que você faz, ou alguém que você conheça que trabalha já no cargo que você quer atingir. Ou você também pode usar a tecnologia ao seu favor e acessar o site do Glassdoor. Lá talvez você encontre faixas salariais pagas aí para sua área, dependendo da sua experiência. Você só precisa ir lá e colocar a cidade onde você mora, o tipo de cargo que você está procurando e selecionar ali por salário para você ver alguns resultados. Dependendo da sua profissão e de onde você mora, pode ser que você já encontre várias faixas salariais reais reportadas por lá de pessoas que realmente foram lá e colocaram o quanto elas ganham. E aí é mais ou menos isso que você vai poder usar como base para você informar a sua pretensão salarial aí para os cargos que você for se candidatar. Essa eu diria que é uma das formas mais recomendáveis aí de você ter uma indicação mínima do quanto você pode exigir. E só abrindo um parênteses, eu acho que eu entendo de onde vem esse comentário das pessoas que te dizem o que vier tá bom, no seguinte sentido: infelizmente, não adianta a gente querer tentar já começar a nossa carreira ganhando uma faixa maior, que geralmente já é paga para pessoas que têm mais tempo de experiência e que já se comprovaram no mercado. E, embora não seja impossível, se você for esperar a vaga com esse salário ideal aparecer para você, pode ser que você perca muito tempo. E tempo e oportunidade de ter experiência para adicionar no nosso currículo são duas coisas que a gente não pode perder. Então, isso é uma coisa que só você vai poder avaliar aí consigo mesma. Esse tempo aí que você está perdendo ou que você está selecionando melhor as suas oportunidades, está compensando para você? Dependendo da sua condição e das suas necessidades financeiras, pode ser que compense muito mais você entrar aí numa primeira experiência, num primeiro emprego que ainda não seja super o sonho para você ainda, mas isso vai te possibilitar ganhar alguma experiência e eu posso te garantir que o salto salarial entre um primeiro e um segundo emprego pode ser muito maior do que o salto salarial entre nada e um primeiro emprego. E isso não significa que você vai ter que deixar os seus sonhos e os seus desejos de lado para aceitar a primeira coisa que surgir, nem de longe, mas é só
Só que, caso surja aí uma oportunidade legal, numa empresa bacana, com um salário ok e que vá ter projetos que vão adicionar coisas legais aí na sua bagagem profissional, talvez valha mais a pena você fazer esse teste, ter essa primeira experiência, já ver como é que é o trabalho. Até porque se dali a alguns meses ou dentro de um ano surgir aquela vaga perfeita, com um salário perfeito, dentro de tudo que você espera, não tem nada, absolutamente nada que vá te impedir de se candidatar e de conseguir esse novo emprego. E eu não tô falando isso da boca pra fora, tá? É por experiência própria, porque quando eu me formei, eu tava terminando um estágio, eu também não tinha um primeiro emprego ainda engatilhado, e eu acabei aceitando um emprego numa outra cidade, eu me mudei, inclusive, para trabalhar numa empresa menor e com um salário um pouco menor do que eu esperava. Só que o que aconteceu foi que 3 meses depois eu recebi uma proposta irrecusável de uma empresa que eu sonhava em trabalhar, e eu fui com tudo nela, mudei de cidade, sem dó. Então não fica aí achando que porque você aceitou um emprego você vai ficar lá para sempre, porque isso não vai acontecer, ainda mais no começo da nossa carreira. E agora vamos partir para uma outra pergunta enviada aqui pelo YouTube. Uma vez que você falou a sua pretensão fixa, é possível você negociar uns 10 ou 15% a mais? Outra dúvida, acho que você já disse, mas reforçando. Se, por exemplo, você pediu 15%, a empresa vai necessariamente te oferecer esse valor ou ela pode voluntariamente te oferecer mais? Tipo, você informou que você quer 3 mil de salário, então toma aqui 5 mil na nossa oferta. Olha, impossível dessa situação acontecer, eu não vou falar que é, porque no mercado de trabalho a gente tem de tudo. Mas se eu fosse estimar e adivinhar, eu diria que isso só aconteceria com profissionais que têm extrema demanda no mercado de trabalho. Por exemplo, alguém com capacidades técnicas tão boas e mas tão difíceis de achar entre vários candidatos que a empresa insiste em até pagar mais para garantir aquele talento. Mas, voltando para a realidade da maioria dos profissionais, eu diria que não é tão possível disso acontecer, porque a empresa já seguiu ali todo um processo nesse recrutamento. E se ela pegou a sua pretensão salarial, falou que era possível pagar aquilo desde o começo, ela foi lá, aprovou esse valor financeiramente falando, é sinal de que ela só vai poder cobrir tudo aquilo que já foi informado na oferta. E o pulo do gato aqui, qual que é? Sempre informe na sua pretensão salarial um valor mínimo com o qual você já ficaria super feliz em receber para aquela empresa, considerando que você trabalharia ali por alguns meses ou até por alguns anos. Lembrando que se você viu meu vídeo ali sobre como negociar salário, você vai ver que eu prefiro falar uma faixa salarial em vez de informar o que eu ganho, e aí eu sempre falo, olha, eu ganho entre X e X e tô procurando ganhar entre X e X para fazer esse pulo aí entre empresas. Agora, se você tá tentando se resolver aí, né, se você viu que você informou uma pretensão salarial muito baixa e gostaria de ainda assim tentar negociar, você pode chegar na empresa e falar o seguinte: olha, eu gostei muito dessa oferta, queria muito trabalhar com vocês, mas eu queria conversar sobre um possível reajuste na nossa proposta. Eu verifiquei que a faixa entre X e Y, ela é mais adequada para minha área e para o meu nível de experiência, para as coisas que eu consigo entregar para vocês e até onde eu vi no Glassdoor, porque você deu uma espiadinha, isso tá dentro do que vocês pagam também. E se eles se mostrarem abertos a negociar, tá ótimo, você vê até quanto eles podem te oferecer, vê se isso vale a pena para você e se você aceitaria. E agora vem uma sofrência pela qual muita gente passa quando vai negociar salário, especialmente pela primeira vez. Olha só o que a Ludmilla me falou. Fiz a contraproposta para uma empresa, não obtive nenhuma resposta, depois de dias mandei um e-mail porque eu não tive retorno. A resposta foi seca e disse que não teria nenhuma vaga com aquela faixa salarial relatada e que iria me retornar para uma futura oportunidade, etc. Ou seja, não assinaram o meu contrato, me senti desvalorizada pelo vácuo no e-mail e do retorno frio, pelo menos reparei que o meu perfil se encaixa mais com empresas humanizadas. Acredito que negociar salário é também um bom filtro para conhecer as empresas melhor. Rainha absoluta já disse tudo, né? Eu quis trazer esse relato aqui porque passar por esse tipo de situação não deve te desmotivar de forma alguma a tentar negociar o seu salário em futuras oportunidades. Sério, não use experiências como essa da Ludmilla como base para você se sentir intimidado ou envergonhado em querer aumentar a sua proposta salarial. E eu falo isso porque a atitude que ela narrou não parece ser de uma empresa muito bem preparada, eu acho que eles não tinham muita experiência nisso. Normalmente o que acontece é o seguinte, você vai chegar na empresa falando que você quer negociar o seu salário, talvez já oferecer a faixa desejada, e aí a empresa vai analisar a sua contraproposta e ver se ela pode pagar aquilo ou não. Pode ser que ela te fale realmente que esse valor ultrapassa o orçamento dela e que você pega isso ou é nada,
ou então que ela te ofereça só um pouquinho a mais quando ela for te retornar. E aí você vai ter que ver, de novo como eu falei, se vale a pena ou não. Mas que fique bem claro, o que não é normal é a empresa retirar completamente a oferta ou te ignorar do nada só porque você quis conversar sobre essa proposta. Eu negociei meu salário nos meus 3 últimos empregos e em todos eles eu não cheguei no valor topo que eu queria. O que aconteceu foi que a gente chegou num consenso, viu o que valia a pena para os dois lados, eles me deram uma contraproposta e me deram também um tempinho para eu pensar. Aliás, se no seu caso isso não for falado, sempre peça um tempo para pensar, tanto depois da primeira proposta quanto depois da contraproposta. Só um alerta de novo, e eu acho que eu já falei isso aqui umas 1000 vezes, o reajuste que você for propor precisa estar dentro da realidade do que é pago no mercado. E você aí, já passou por essas sofrências? Ou então, qual tem sido a sua maior sofrência ou a sua maior dúvida com relação a negociar salário? Comenta aqui embaixo e vamos estender essa discussão. E se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, inclusive para você não perder mais nenhuma dica, para você se dar bem no seu trabalho. Eu te vejo de novo aqui em breve e até a próxima!